Tecido conjuntivo de transporte, sangue. Podemos fazer referência a esse tecido somente como tecido sanguíneo. Vamos falar um pouco da constituição do nosso sangue. É formado por duas partes. A parte mais clara chamamos de plasma e representa 55% do total do nosso sangue. Em sua maioria é formada por água, tá? Mas também temos os sais minerais, glicose e vitaminas. Representa a parte bioquímica do nosso sangue. Temos os elementos figurados, que representam 45% do nosso sangue e são representados pelas células chamadas de hemácias, leucócitos e plaquetas. Numa função de cada uma dessas células. As hemácias, que podem ser chamados de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, elas têm a função de fazer o transporte de oxigênio. Elas são as células mais numerosas em relação aos leucócitos e às plaquetas. Elas são nucleadas, o que irá permitir uma maior superfície de contato e uma flexibilidade maior no momento que elas transitam pelos vasos sanguíneos. Lembrando que as hemácias, elas nascem nucleadas e com o passar de alguns minutos, elas perdem o seu núcleo com a função de permitir maior superfície de contato e maior flexibilidade. O seu conteúdo citoplasmático não será formado de organelas citoplasmáticas, mas em sua maioria é formado de hemoglobina, que confere a cor vermelha ao sangue e está associado à captação de oxigênio e também vai estar associado ao ferro. A quantidade de hemácias na nossa corrente sanguínea, ela vai ser regulada por um hormônio chamado de eritropoetina, que será secretado nos rins. Como que vai funcionar essa regulação da quantidade de hemácia? A baixa saturação de oxigênio no sangue vai estimular a produção desse hormônio, que irá agir na medula óssea vermelha, acelerando a produção dessas células que conhecemos como hemácias. O outro grupo celular são os leucócitos, são os glóbulos brancos, que têm a função de fazer a defesa e o controle e eliminação de antígenos. Eles podem ser de dois tipos, os granulócitos e os agranulócitos. Os primeiros, em seu citoplasma, possuem grânulos, tá? E são representados por três tipos de diferentes. Os eosinófilos, que serão ativados em processos alérgicos, os basófilos, que liberam duas substâncias muito importantes, heparina e histamina, e os neutrófilos, que estarão associados ao processo de fagocitose. Os agranulócitos terão um citoplasma mais homogêneo, livre de grânulos. São representados pelos linfócitos B e T e estão relacionados ao processo de produção de anticorpos e defesa. Temos os monócitos, que também vão ter uma participação no processo de fagocitose. Plaquetas e coagulação. As plaquetas, elas também podem ser chamadas de trombócitos. Elas não são células, elas são fragmentos celulares, oriundos das suas células precursoras, chamadas de megacariócitos, que também são produzidos na medula óssea vermelha. Elas vão estar relacionadas ao processo de coagulação, que é um processo muito importante que acontece no nosso corpo. Aqui temos um vaso sanguíneo íntegro, um vaso sanguíneo normal, que podemos ver em seu interior a presença de hemácias, e esses pontinhos brancos são as plaquetas. Tá? No segundo desenho, nós temos um vaso sanguíneo lesionado e vai iniciar o processo de coagulação. O que acontece? No momento em que o vaso sanguíneo se rompe e que tem essa lesão, as plaquetas, elas começam a se unir, elas começam a se agregar no local do rompimento. E elas vão liberar fatores de coagulação, que também podemos chamar de cascata de coagulação. Vamos ver quais são as substâncias que são liberadas e que vão estar presentes nessa cascata de coagulação. Então, o start inicial são a aglomeração de plaquetas no local da lesão e liberando um componente chamado de tromboplastina. Essa tromboplastina, ela não vai atuar sozinha, ela vai se unir ao íon de cálcio e vai converter um elemento proteico chamado de protombina em trombina.
Só que aí a gente precisa lembrar que o fígado tem um papel muito importante, porque é esse órgão que vai produzir esse elemento proteico, chamado de protrombina e fibrinogênio, que são dois fatores de coagulação inativos que estão na nossa corrente sanguínea. No momento da lesão e da união das plaquetas, e juntamente com a liberação de protrombina, ela vai se associar ao íon cálcio, converter a protrombina, que é um fator de coagulação inativo, tá, em trombina, que é um fator de coagulação ativo. A trombina, ela se associa ao íon cálcio e converte o fibrinogênio em fibrina, que é a forma ativa do fator de coagulação. E aí o que acontece? A gente tem a formação de um coágulo graças à presença desses elementos ativos, principalmente da fibrina, que é o último a ser formado. Essa fibrina ela vai formar pequenas teias de coagulação, evitando, impedindo que o sangue ele venha para fora, né? Ele vai estancar o sangue naquele local. É muito importante a gente lembrar que o fígado ele vai produzir protrombina e fibrinogênio na presença da vitamina K, que é essencial para a síntese desses dois fatores. E a gente consegue ter a vitamina K na nossa dieta através da ingestão de brócolis, alface e vegetais verdes em geral. Obrigada, nossa aula termina aqui.